A gente tem a data de partida, que foi 457, tá bom? Se a gente pegar 70 semanas, e a gente vai dividir ela em 3 partes, assim como o Gabriel ele dividiu. Primeiro a gente vai ter 7 semanas, depois a gente vai ter 62 semanas, e por último a gente vai ter 1 semana. A data de partida foi em 457 a.C., que foi o decreto publicado por Artaxerxes, tá bom? Se eu pegar essa data de 457 e somar as 7 semanas iniciais que Gabriel dividiu, a gente vai ter 49 anos e a gente vai chegar a 408 a.C. Esse é o período em que Jerusalém está sendo reconstruída, e ela está sendo reconstruída com grande dificuldade. É aquilo que Gabriel vai explicar. Olha, ela vai ser edificada, mas com muito custo, com muita dificuldade, em tempos angustiosos. Tá bom? E aí depois é dito o seguinte: depois das 62 semanas, Gabriel ele fala que vai surgir quem? O Messias, o príncipe. Tá certo? Então ele diz: 7 semanas, 62 semanas, até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, se a gente pegar as 62 semanas restantes de 408 a.C., e adicionar ela na nossa linha do tempo, a gente vai chegar, olha só, até o ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, o que acontece? Jesus, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Ali aparece o surgimento do Messias. É ali em que Cristo ele é ungido para a missão que ele está para realizar. E aí a gente vai ter algumas passagens bíblicas que vão enfatizar justamente esse cumprimento. Olha só. Quem puder, por favor, abra para a gente lá em Marcos, no capítulo 1, e leia para a gente do verso 14 ao verso 15. Marcos, capítulo 1, depois o verso 14 e o verso 15. Quem encontrar pode ler para a gente, tá? Pode abrir o microfone e ler esse texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Deixa eu até... Eu acabei saindo aqui da página, mas eu quero enfatizar esse trecho que a gente leu, que ele diz o seguinte, ó. O tempo está cumprido, no verso 15. Né? E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí depois vem, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, quando Cristo aqui, após o seu batismo, ele diz, o tempo está cumprido, que tempo é esse que ele está falando que está cumprido? Ele está fazendo uma referência ao tempo de cumprimento da profecia das 70 semanas. Porque após as 7 semanas e as 62 semanas, o que deveria acontecer? O surgimento do Messias. E quando ele surge, ele diz, o tempo está cumprido. Ou seja, o tempo que havia sido determinado pela profecia das 70 semanas, para que o Messias surgisse, ele aparecesse, ele se cumpriu. O Messias chegou. O Messias veio. E aí, olha comigo, lá em Lucas, no capítulo 4, nos versos 16, do 16 ao 19. Lucas, no capítulo 4, dos versos 16 ao verso 19. Aqui é uma passagem conhecida, aquela passagem em que Cristo ele entra numa sinagoga no dia de sábado, e olha só que interessante que é feito aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Olha só essas palavras. Lembra que a gente viu que na profecia das 70 semanas,
dizia que após 7 semanas e 62 semanas viria ungido. Então Cristo ele diz: "E me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." Essa leitura que Jesus faz aqui na sinagoga, ela se refere a Isaías 61. E quando a gente estuda esse texto de Isaías 61, ela fala a respeito do jubileu. E a gente sabe que jubileu é o ano da libertação. E esse texto de Isaías 61, ele é fortemente identificado como o surgimento do Messias. Então você entende o seguinte: no final do período que foi determinado para que o ungido aparecesse, Cristo declara que o tempo está cumprido, e não somente isso, ele entra numa sinagoga e ele pega esse texto que fala a respeito do Messias que viria, e ele próprio lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. A palavra Messias vem de ungido, né? A gente vai ver no Antigo Testamento que profetas, reis, eles eram ungidos para diversas missões, né? Davi foi ungido, Saul foi ungido, nós temos profetas que foram ungidos, e essa unção significava ele ser capacitado para um trabalho em especial, uma tarefa em especial. Então a palavra Cristo, né? Ela vem também de ungido, do Messias. Tem todas o mesmo significado. Então aqui a gente percebe que realmente aquela profecia que falava que depois das 7 semanas, 62 semanas, viria o ungido, o Messias, o príncipe, ela realmente ocorre no ano 27, quando Cristo ali, ele é ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. E aí depois lá em Atos 10, verso 37 a 38, o próprio Pedro vai dizer que Cristo ele havia sido ungido pelo Espírito Santo para realizar a obra que ele fez. E aí a gente vai entender o seguinte: lembra que são 70 semanas, tá certo? As primeiras 7 semanas referentes à construção da cidade lá em Jerusalém. Depois a gente tem as 62 semanas, que são 434 anos, que vamos dizer assim, é um período de silêncio, né? Que é justamente a divisão que a gente faz entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não surge nenhum profeta, não aparece nenhum profeta com a palavra do Senhor, é um período de silêncio total. E aí, lá no ano 27, a gente vai ver João Batista surgindo, pregando a palavra de Deus com poder, e logo depois Jesus, ele é batizado, ele é ungido para sua missão especial, assim como dizia a profecia. Só que a gente viu que passamos 7 semanas e 62 semanas, tá certo? Falta ainda uma semana. E olha o que diz a profecia a respeito. Vamos ler o texto que está aqui embaixo. Ó. No verso 25, a gente vai usar a parte do verso 25, 26 e 27 de Daniel, capítulo 9. Ele diz o seguinte, ó: "Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém." Nós vimos que é 457 a.C. "Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas." Ou seja, até o surgimento do Messias só vai acontecer após as 69 semanas. E depois das 62 semanas, o que vai acontecer com o Messias? Ele será cortado, mas não para si mesmo. E quando a gente fala isso, né, depois das 62 semanas, ou seja, após aquele período de 7 semanas e 62 semanas, o Messias ele surgiria, mas o que iria acontecer com ele? Ele seria cortado. E aí lembra que quando a gente viu esse texto, eu disse que a palavra cortado aqui significa uma morte bruta, uma morte violenta. No ano 31, Cristo ele foi crucificado de uma maneira violenta. Muitas pessoas, né, a gente vê que o exército romano eles crucificaram milhares de pessoas, né? Mas a gente vê que a morte de Cristo, né, um inocente, alguém que não tinha pecado nenhum, um ungido, o Messias aguardado, ele morrer daquela maneira é algo totalmente, né, fora de série. A gente não consegue imaginar, né? Muitas pessoas tentam, até mesmo médicos, né, fazem alguns relatos de como poderia ter sido a morte de Cristo, mas a gente sabe que é uma morte violenta, muito terrível. E é justamente essa palavra que a profecia usa. Depois das 62 semanas, ele será o quê? Cortado. E aqui entra um ponto interessante, porque diz o seguinte: ele será cortado,
mas não para si mesmo. Ou seja, o sacrifício dele, a morte dele, não vai ser para ele mesmo. Mas vai ser para quem? Para toda a nação e para todos aqueles que haveriam ainda de entrar em contato com a mensagem do Evangelho. Então, o que a gente percebe aqui, no ano 31, que é a metade da última semana, ocorre o quê? A morte de Cristo. E quando a gente olha lá em Mateus capítulo 27, nos versos 50 e 51, eu vou pedir para um amigo ler para a gente novamente. Mateus capítulo 27, os versos 50 e 51. 27. Isso, Mateus 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha só, a gente fez no estudo passado, a gente viu todo o ritual do santuário, né? E a gente viu que todo aquele ritual, ele prefigurava o sacrifício que Cristo iria fazer. E olha o que diz aqui no verso 27 do capítulo 9 de Daniel. E ele firmará alianças com muitos por uma semana. É essa última semana que a gente está falando aqui, tá bom? A última semana. E na metade da semana, o que ele vai fazer? Fará cessar o sacrifício. Ou seja, se a gente pega essa última semana das 70, o que acontece bem no meio dessa semana? Jesus Cristo, ele é crucificado. E aí, conforme o Pedrão leu pra gente, o véu que havia no templo, o que aconteceu? Ele é rasgado. O que isso simboliza? Justamente o que está escrito aqui no verso 27. Ó. Ele fará cessar o quê? O sacrifício. Ou seja, o sacrifício que era realizado no templo, ele não tem mais utilidade. Né? O tipo, ele encontrou o antítipo. É o tipo que era toda a simbologia do santuário, a morte do cordeiro para remissão de pecados, ela finalmente agora encontra o seu antítipo, que é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, né, o véu sendo rasgado no templo, e Mateus ele faz questão de enfatizar isso, né, para todos aqueles que estavam, para todos os judeus que estavam entrando em contato ali com o seu evangelho, de uma maneira a dizer que o sacrifício de Cristo, né, ele cumpriu aquilo que estava profetizado, a respeito do surgimento do Messias, aquilo que estava profetizado nas 70 semanas de Daniel. Lembra que quando a gente falou das 70 semanas de Daniel, deixa eu voltar aqui rapidinho, esse período das 70 semanas, ela tinha que cumprir alguns requisitos? Vou recapitular aqui pra gente, ó. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Quando Cristo morre na cruz, ele cessa a transgressão, ele dá fim aos pecados, ele faz expiação pela iniquidade. Quando ele derrama o seu sangue precioso por nós, ele está pagando o preço do nosso pecado. Ele está fazendo cessar a transgressão. Ele está expiando toda a iniquidade. E não somente isso, mas através agora do seu sacrifício, o que ele faz? Ele traz a justiça eterna. Porque agora, de fato, nós sabemos que esse mundo em que nós vivemos, que foi tomado pelo pecado, ele pertence ao nosso Senhor Jesus. E muito em breve, ele vai trazer essa justiça eterna. E não somente isso. Ele sela a visão, ou seja, a visão das 70 semanas, ela é selada, ela é carimbada, ela é chancelada como realmente algo verdadeiro. E mais do que isso, ele sela também o profeta, que no caso aqui está a profecia. E aí a gente vai entender um pouquinho o que ele quer dizer com selar o profeta. Olha que coisa interessante. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.